Fala aí, beleza? Aqui é Paulo Matheus do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre conservação da velocidade e da posição do centro de massa. Vamos ler o enunciado primeiro. Um homem de massa mzinho igual a 80 kg está na cesta de um balão de ar quente de massa mzão igual a 320 kg, que se encontra a uma altura hzão igual a 15 metros em relação ao solo. Devido a uma força de sustentação do ar, conhecida como empuxo, o balão está em repouso em relação ao solo. O homem decide descer usando uma corda de 15 metros suspensa que toca levemente o solo. Se o homem começa a descer pela escada com velocidade VHB de 1 metro por segundo em relação ao solo, qual o sentido e qual a velocidade VBS com que o balão irá se mover em relação ao solo? Tipo, como assim, cara? Por que o balão vai se mexer quando o cara começa a descer? É isso que a gente vai procurar explicar e calcular nesse exercício. A gente tem que usar o seguinte princípio. Considerando, e o enunciado dá essa ideia pra gente, que não existe nenhuma força dissipativa agindo aí nesse sistema, não existe nenhuma força externa agindo nele, a gente vai ter a seguinte situação: a conservação da velocidade do centro de massa. Então, a velocidade do centro de massa inicial é igual à velocidade do centro de massa final. Bem, essa velocidade vai ser a velocidade em relação ao solo. Inicialmente, o balão está parado, o sistema homem-balão está parado. Então, 0. E desse lado a gente vai ter o quê? Mzinho, que é a massa do homem, vezes velocidade do homem em relação ao solo, mais Mzão, vezes velocidade do balão em relação ao solo. Isso sobre a massa total, que é Mzinho mais Mzão. Só que qual que é a treta que surge? Isso aqui, ó, VBS. Bem, como é que a gente vai resolver esse problema? Vamos pensar nesse desenho aqui, ó. A gente tem o seguinte: eu indiquei esses vetores aqui, posição do homem em relação ao solo, do homem em relação ao balão e do balão em relação ao solo. Para que isso? Porque a gente consegue relacionar isso aqui com uma soma de vetores. A gente tem que a posição do homem em relação ao solo, a gente fez isso aqui, ó, esse vetor aqui, posição do homem em relação ao solo é igual a posição do balão em relação ao solo mais a posição do homem em relação ao balão. Então, RBS mais RHB. E velocidade e aceleração se relacionam da mesma forma. Então, a gente pode dizer que a velocidade do homem em relação ao solo é igual à velocidade do balão em relação ao solo mais velocidade do homem em relação ao balão. Então, onde tem aqui velocidade do homem em relação ao solo, a gente pode escrever velocidade do balão em relação ao solo mais velocidade do homem em relação ao balão, porque é isso aqui que a gente tem. A gente não tem a velocidade do homem em relação ao solo, e isso gera o nosso problema. Então, fazendo aqui uma substituição a partir disso aqui, a gente pode escrever a velocidade do homem em relação ao solo como sendo VBS mais VHB. Aqui o VBS continua, tal, sobre Mzinho mais Mzão. Agora a gente é capaz de expandir isso, que vai ficar Mzinho VBS mais Mzinho VHB mais Mzão VBS sobre Mzinho mais Mzão mais Mzinho. Isso tem que dar 0. Isolando o VBS, que é o que a gente quer saber, ele vai dar, fazendo aí umas manipulaçõezinhas matemáticas, Mzinho menos Mzinho vezes VHB sobre Mzinho mais Mzão.
E substituindo aqui para mzinho 80, aqui 1, aqui 80 e 320, a gente acha que a velocidade do balão em relação ao solo vai ser menos 0,2 metros por segundo. E pensa, o sinal negativo faz sentido, porque a gente adotou que a velocidade do homem é positiva, sendo 1 metro por segundo. O balão ele vai fazer um movimento contrário ao do homem, para que a posição do centro de massa esteja intacta. Porque o que a gente estudou, na ausência de forças externas, a posição do centro de massa vai se manter intacta. Então, conforme ele desce, o balão vai ter que subir um pouco, para que, na verdade, em todo o deslocamento do homem, a posição do centro de massa nunca se desloque. Tranquilo? Então, vamos ler o segundo item. Após descer os 15 metros até o final da escada, o balão terá subido e o homem se encontrará a uma distância hzinho entre a base da escada e o solo. Calcule esse hzinho. Então, a conclusão do que a gente estava vendo antes. Se o balão está subindo enquanto o homem desce, quando ele chegar, porque a escada tinha exatamente o mesmo tamanho da distância que estava o balão do solo. Então, quando ele chegar ao final da escada, ele vai se ferrar e ele vai ver que ele não chegou ao chão, beleza? Ele não sabe física, galera, mas felizmente a gente sabe. Então, o que a gente vai ter que usar aqui agora é a conservação da posição do centro de massa. A posição do centro de massa inicial é igual à posição do centro de massa final. Estou colocando o Y aqui porque a gente está tendo só um deslocamento vertical. Bem, inicialmente, a gente vai ter tanto o homem a uma altura hzão, quanto o balão a uma altura hzão. E no final, a gente vai ter o homem a uma altura hzinho do solo, e o balão, se ele estava a hzão e ele subiu hzinho, o balão vai estar a hzão mais hzinho do solo. Bem, o denominador a gente pode ignorar, que é igual. A gente vai ter, então, desse lado, mzinho hzão mais mzão hzão. Desse lado a gente vai ter mzinho hzinho mais mzão hzão mais mzão hzinho. A gente pode cancelar marotamente, malandramente, esse com esse. Então, a gente vai ter que mzinho hzão é igual a mzinho hzinho mais mzão hzinho. E colocando aqui o hzinho em evidência, que é o que a gente quer, mzão mais mzinho, certo? Mzinho hzão. Então, o hzinho é mzinho hzão sobre mzão mais mzinho. Isso, mzinho é 80, hzão é 15, mzão mais mzinho, 320 mais 80, que dá 400. Então, a gente colocar aqui numa corzinha diferente, porque é o gran finale, muito especial. O hzinho, ele é igual a 3 metros. Então, a gente trabalhou aí a conservação inicialmente da velocidade do centro de massa, que nos mostra que o balão precisa subir para que o centro de massa esteja a todo momento na mesma posição. E depois a gente usa a conservação da posição de centro de massa para constatar que, ao final da descida do homem, ele vai se frustrar a perceber que infelizmente, o balão não vai estar no chão. Ele não vai estar no chão quando acabar a sua descida. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.